você pode, por favor, pegar essa panela pra mim? Essa criminal! Você fez isso de propósito! Tava quente, eu não sabia que... Prova de fogo pra vocês. Vamos receber daqui a pouco aquele médium famoso, Dr. Chris. Ele está aqui em Barcelona dando umas palestras. Agora, ele é muito exigente, então vocês vão fazer os pratos e vão pessoalmente na mesa dele. Agora, um errinho que for, tá fora. Henrique, vai pegar os... O que foi isso na sua mão? Ele queimou na panela. Você queimou a mão na panela? Você quer que eu te mande de volta pra França, meu filho? Queimar a mão na panela é coisa de amador. Era só o que me faltava. Penélope, pega o leite. Acabou. Acabou o leite? Acabou o leite? Acabou o leite? Acabou o leite. Mas eu tô muito bem mesmo. Um amador que queima a mão na panela e uma incompetente que deixa o leite acabar. Não são vocês que são burros, não. Eu é que sou burro. Eu é que sou burro. Deixa que eu vou cozinhar. A gente não pode errar com o Dr. Chris. Chefe, você não pode cozinhar. Não se intromete. Chefe, você não vai cozinhar. Quer ter outro piripate? Você vai me enfrentar dentro da minha cozinha? Você quer ser despedido? Se você quiser me despedir, eu só me despeça. Mas o senhor não pode cozinhar, você sabe. Então você está demitido. Fora daqui. Vai pegar suas coisas e você vai embora daqui agora. Está demitido. Chefe, por favor, espera um pouco. Chefe, por favor, alguém ajuda aqui. Eu avisei, chama a ambulância. Não vai chamar ninguém. Não vai chamar porque é uma loucura. O que você está fazendo aqui? Eu já te demiti. Espera. Eu não vou te demitir mais. Pode ficar. Agora é tarde. Mas o que você quer? Um tapete vermelho? É isso? Henri, vai lá fora e traz um tapete vermelho e traz também uns tocadores de harpa e violino para a grande volta do assistente. Fica. Eu preciso de você aqui. Me perdoa. O quê? Me perdoa! Vamos, gente, todo mundo trabalhar! Vai! Isso, eu quero essa Que prazer. Amém. Doutor Cris, como foi a viagem, as palestras? Tudo ótimo, assim. E o senhor vai embora quando? Eu ainda tenho uma palestra em Paris, outra em Lisboa, tudo muito corrido, assim. Mas eu não poderia deixar de passar, cara. Oh, que maravilha. Bom, hoje eu vou lhe apresentar os meus dois sous-chefes que eu estou testando. Eles são muito talentosos. Eu gostaria muito de saber sua opinião. Bom, eu vou fazer sua degustação. Quero que o senhor experimente coisas novas. Fique à vontade. Anda! Que isso? Que caras são essas? Hein? Cadê a alegria? Cadê a diversão? Qualquer um pode ser um bom cozinheiro. Agora, o chefe que se destaca mesmo é aquele que bota o sentimento no prato, que faz com que quem coma aquele prato sinta vontade de viver. Um almoço e um jantar é sagrado. E vocês dois têm a missão quase santa de fazer do momento de quem está nesse restaurante um dos maiores momentos de suas vidas. Então não deixe a cabeça aberta para a criatividade. Se errar, cria em cima do erro. Alguns pratos surgiram do erro. O petit gâteau, por exemplo. O famoso tarte tatin, que surgiu na França. As irmãs Stephanie e Caroline Tartan, elas trabalhavam no restaurante do Hotel da Família. E num dia de muito movimento, a Stephanie pegou as maçãs, colocou no forno e esqueceu de colocar a massa. Quando ela percebeu o erro, ela pegou a massa e colocou sobre as maçãs. Quando ela abriu o forno e virou, eureka! Nasceu um tartatão que conhecemos até hoje. Quem sabe vocês não viram um gênio trapalhão e entram para a história. Vamos lá, costa pro chefe, olho de limão siciliano, marreco com molho de amora, tapas e queijos com revolução horrorosa. Eu amo música italiana. Eu lembro tanto do meu pai. Ah, o senhor gosta de música italiana? Amo. Interessante. Sobremesa! Tá na mão, chefe. Vai, depois leva mais calma para ele depois. Agora vocês dois vão lá e se apresentem. Deem o melhor de vocês. Esperem. Gostei muito hoje. Trabalhamos em equipe. E é isso que importa. Sem isso, não existe um bom restaurante. Parabéns. Obrigado, senhor. Boa noite. Boa noite, doutor. O que achou dos nossos pratos?
Está divino, é? Essa sobremesa estava tão deliciosa que quase me fez chorar. Parabéns! Muito obrigada. E o couvert, gostou? Divino, olha, divino. Glorioso, Glorioso. glorioso. Aquele com hortelã estava tão delicioso. Provavelmente demais. Parece que eu havia acabado o pão. Ah, é? Acabou o pão? Que coisa, né? O nosso pão realmente tem um pedido tão interessante, tão glorioso, que quando você vê, acaba. Oh, não faz mal. Não faz mal. Eu quero agradecer vocês novamente. Oh, doutor, obrigado. merci E beaucoup. claro, Merci. parabéns. O que está acontecendo aqui? Ai, que choque da porra! Que isso? Você trouxe? Não, se eu trouxe isso, é uma abajur, meu senhor. Não é, trouxe. Tá dando choque. Tá dando choque. Sabe uma coisa? Não precisa trocar isso aqui, é cafona. Não, não é cafona, não faz isso não. Isso Ah, não, isso cafona não. não é choque. Aqui Não tá é cada um choque. com respeito, eu tô É dizendo choque. pra você. É choque. O senhor está recebendo aqui. Não é escrito nele, é choque. Alô? Sim? Ele não está, acabou de sair. Aqui é o assistente. Pode me chamar de assistente. Aqui eu realmente não tenho outro nome, eu sou só assistente mesmo. Ah, claro! É, como o senhor quiser. Eu aviso, seu Margarita. Claro, claro. Um grande abraço. Do assistente. É isso. Vou fazer de tudo para ganhar mais uma estrelinha Michelin. Eu não lavava louça em restaurante há uns 5 anos. Você vai para casa agora? Vou. Você preparar alguma coisa pra gente comer, não deu tempo de comer nada? Se tivesse pão, eu até comeria, mas acabou. Buenas noches! Buenos dias! Bonjour! Meu assistente querido, é verdade que o chefinho gosta de música italiana? Ele ama. Você quer ver o chefinho de bom humor? É tocar uma música italiana que ele se derrete. Só não pode tocar Rita Pavone. Se ele ouvir Rita Pavone, é capaz de ele matar alguém. Ainda mais quando ele dá aquela dancinha com o martelo na mão. É algo inexplicável, um trauma de infância. Interessante, não? O chefinho gosta de música italiana, mas não suporta Rita Pavone. É, não é? Correasa. Vou comprar algumas coisas que faltaram e já volto. Se é música italiana que o chefinho quer, é música italiana que ele vai ter. É o chefinho. Volare. Oh, cantare. Você canta bem, hein? Por que você não larga a cozinha? Vai pro The Voice Espanha! Obrigado pelo elogio. Sei que isso foi um elogio. Você tá cantando música italiana para agradar o chefe, é? Hein? Ó, comprei uma máquina de pão, já que estamos sempre sem pão. Estamos sempre sem leite. Também você comprou uma vaca? Agora é o chefinho. Volare. Oh, oh, oh. Que Cantare. música linda! Você tiver cantado The Voice Espanha. Vocês dominaram lá? A gente tem umas caixas muito pesadas no depósito, não vamos carregar Por sozinho. favor. Deixa com a gente, vamos lá, Henrique. Henri. Henri. É o chefe. Volare. Oh, cantare. De pinto negro. Ele
gostava de música italiana? Ah, eu amo música italiana. Você conhece o Máximo Ranieri? Eu amo o Máximo Ranieri. Você conhece o Quem? Fred Von Gusto? Ô, Fredinho, meu amigo, você estava sempre nessa cadeira. Mas gente, é o seguinte, temos que nos preparar. Vamos receber o nosso cliente mais difícil, hein? É um empresário português. E ele também é muito exigente. Eu não vou poder ficar porque eu vou ter audiência lá com aquela loura oxigenada. Vou ter uma reunião com o advogado, não vou poder ficar. Ah, Penelope, hoje a cozinha é toda sua. Tá? Você é responsável por ela. Maria, você vai ficar assistente da Penelope. Quero a louça, Tinembe. Ah, Penelope, não faça nada com um camarão do empresário português. Ele é completamente alérgico. A glote dele fecha. Cuidado. Cuide bem do nosso empresário português. É a sua grande chance. Henri, meu assistente. Quero que você pegue um vinho bom, um Matisse Red. Mais alguma coisa, mademoiselle? Quero que você lave toda a louça e jogue todo o lixo fora. Obrigada. Já que o empresário português não pode comer camarão! Minha nossa, Penelope! Como isso veio parar aqui, ó? Como você é distraída? O chefe do Marguerita é Henri. Boa noite, por gentileza, senhor. Mesa para quantos? Por favor, me traga uma entrada. Ah, com licença. Eu não gosto que ninguém fique atrás de mim. Eu já disse que não gosto que ninguém fique atrás de mim. Com licença, senhor. O senhor poderia me chamar de chefe? Ah, um minuto. Aproveite e leve esse guardanapo. Tem um fragmento meio duvidoso, porque nós sempre vamos ficar com Penelope, o homem quer falar com você. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de falar com o chefe. O seu Marguerita teve que sair e hoje eu sou a chefe responsável. Uma mulher. Mas que coisa. Ô, garota, eu pedi uma entrada e me trouxeram esta sopa fria. Isso é um gazpacho, senhor. E é servido assim mesmo. Eu gostaria que esquentasse. Esquentar o gazpacho? Sim, eu quero que esquente, estou pagando. Eu acredito que um gazpacho quente não vai... Eu não perguntei a sua opinião, eu quero que esquente e pronto. Com licença, senhor. Leva lá pra ele, gazpacho quente. Até que ele é gostosinho. Olha, vem de patinete. Gosto de caldo de carne. Ele me parece quentinho. Está uma merda. Será que o senhor poderia me chamar o chefe? Eu gostaria de fazer algumas considerações referentes a esse bistrô. É, nós não somos o bistrô. Ai, não, e o que é então? Eu tô aqui desde Cadê a sua boca? Não te perguntei nada. O grosso quer falar com você de novo. Ai, que bom. E acho que eu fico fazendo o quê na cozinha? Maquiando? Pois não. Realmente esse caldo quente não ficou bom. Eu avisei o senhor que o gazpacho não poderia ser servido quente. Então a senhora não tem uma personalidade de uma grande chefe. A senhora nunca deveria deixar de servir esse caldo quente para mim. Foi o que eu tentei desde o início. Tentou, mas não conseguiu. A senhora fala muito cantadinho. Eu tentei desde o início. A senhora tem que falar mais reto. Tá vendo? Ficou nervosa. Calma, garota. Tenha paciência. Deve ser difícil a sua profissão, eu sei. Me diga uma coisa, o que eu posso pedir de prato principal? Temos nosso cordeiro. Eu odeio cordeiro! Temos também diferentes tipos de tapas, batatas ao forno e sopas. Cala a boca, pelo amor de Nossa Senhora de Fátima!
extremamente. A senhora é muito nervosa, garota. Olha a postura. Isso. Agora não choro. Não choro. Agora venha cá. Venha cá. Essa é a última vez que a senhora trabalha nesse lugar. Venha cá. Digo uma coisa. Eu posso juntar este com este. Não é muito recomendado, senhor, mas posso fazer. Tá vendo? Não tem personalidade nenhuma. Garota, não tinha uma roupinha um pouquinho mais curta? Porque esta daqui não dá pra ver nada. Vai lá na parede. Filha da puta, não pode comer camarão! Então é camarão que ele vai comer! Eu poderia trabalhar no shopping. Este me parece que está uma delícia. Cantor, dançarino, só falta cozinhar. Pepe, meu tartatão, você me passou para trás com a música italiana, mas saiba que agora eu vou te superar. Sabe que o nosso chefinho Margherita é louco, mas louco por Rita Pavone. Ainda mais se fizer a dança com um martelinho na mão. Parece que lembra da infância. Ouvi dizer que chega a chorar. E quem vai dar essa alegria para ele? Henri, o Fred Astaire da França. Agora deixa eu me preparar, que tudo tem que estar perfeito. Datemi un martello. Che cosa che fare? Ecco, ecco. Vai com isso! Vai com isso! Vai com isso, você! Vai com isso, você enlouqueceu! Ficar fazendo essa dancinha ridícula, ainda mais com esse martelinho na mão! Ainda por cima, porra! Rita Pavone! Você quer o que? Me matar do coração, é isso? Quer me ver estirado nesse chão frio com 7 velas acesas em volta de mim? Olha aqui, você pode queimar quantos pratos você quiser nessa cozinha. Agora, ouvir Rita Pavone aqui? Não! Ai! Henri! Oui, chefe. Henri! Hoje você vai chefiar a cozinha no lugar dessa menina aí. Só que me faltava. Olha pra mim! Olha pra mim! Sabe o que eu deveria fazer com você? Te despedir por justa causa. Aí! Agora vai! Bota todo o lixo pra fora! Olha pra mim! Agora vai! Bota todo o lixo pra fora! Tenho Rita Pavone! Datemi un martello. Era un momento senza importanza, un bacio solo in una danza, un bacio in bianco del tipo che mi ritrovo distrutto. Cadê? Cadê? Cadê meu ônibus, bebê? Queria ver você lavando o louça o dia inteiro e ainda sair animado. Eu tô sempre animado. Você me ferrou. Eu te ferrei? Quem arrumou minha ideia pela segunda vez, ó? Tudo bem, eu te sacaneei, mas você também me sacaneou. Vamos passar uma borracha nisso tudo? Você aceita um convite meu? Depende. Estádio Camp Nou, Espanha e França. Vou ver o meu país acabar com o teu.
Olé. Vamos? Vamos. O chefe ligou e mandou vocês deixarem os molhos prontos. Ah, mas nós estamos saindo para ver o jogo. Ah, claro. Então eu vou ligar pro chefe e dizer que o senhor e a dona Penélope não vão fazer os molhos porque eles vão pro jogo. Não. Não. Nós vamos fazer os molhos. Tem que ouvir o jogo do rádio. Tudo bem. Un minute. Oui. Henri. Pourquoi? 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 Oui, d'accord. Merci. Au revoir. Très gentil. A gerente do meu banco. Poquá. Eu achei que você estivesse falando com ganso. Bater pão em colher. Ai, Henri, esse seu sotaque francês é irritante. Irritante é esse time da Espanha, que é um fracasso. Fracasso, é o povo que não toma banho. Fracasso é o cinema de vocês, que sempre tem que começar com uma locução, contar metade da história e só depois de 30 minutos é que começa o filme. Este é Pablo Rivera. Todos os dias Pablo Rivera despierta. Hay días que despierta una vez. Hay días que despierta 2 veces. En días más raros, Pablo Rivera despierta 3 veces. Pablo Rivera para tus pelos y se prepara para ir al trabajo para seguir el sueño de tu vida, que es casarte con Verónica. Olha, Pablito, que guapo está hoy, cariño. Buenos días. Hola, Verónica, está muy guapa hoy. Não tem coisa mais irritante no cinema do que ver francês discutindo. Pourquoi? Mais! Pourquoi? Vocês sabem falar isso? E vocês que não se entendem entre vocês, ó? O madrilenho que não gosta do catalão, o catalão que não gosta do madrilenho, que não suporta a Andalucia. Os homens são muito mais viris, não fazem biquinho pra falar. Talvez porque vocês espanholos não fazem o bigodinho. E também não sabem pegar uma faca. Começa o segundo tempo. Marcou toda hora para o Penélope vai larga uma do Rei. É isso. Agora sim, a Isabela esquerda na direita, agora com o meio. Vai descendo. Chegou na zona do Aguilhão, parou. Zona do Aguilhão, não. Cartão amarelo pro Rei. É, chegou com muita velocidade. Cartão amarelo justo. Vamos ver o replay. Agora então. Segue o jogo, Rei. Mata a bola no peito. Agora. Que bem. Segue o jogo. Agora sim, a mão aqui, mantido na mão. Vai meter, enfiou, atirou, entrou. Um belo gol, uma pintura, um golaço. Que fase a do Henri, hein? Maravilha, Galvão. Você pode até ser francês, mas esse Napoleão aí é brasileiro. E se preparem, o chefe tá cuspindo fogo. Cadê a Penélope? Quero ela aqui agora, cadê ela? Pois não, chefe. Me traiu pela segunda vez, né? Sabe quem acabou de me ligar? O advogado do nosso querido empresário português. Sabe que ele me disse que deram um camarão para ele comer aqui no meu restaurante? Tá 2 dias sem poder falar. Que nós vamos receber mais um processo. Sabe o que isso significa? Que você vai pegar suas coisas e vai embora daqui. Tá despedida. Chefe, eu E preciso você falar. cala a boca, senão vai ser demitido também. Chefe, na verdade, fui Mas isso eu tá quieto, que... você não tem nada a ver com isso. É isso. Eu vou ter que vender o restaurante, a coisa que eu mais amo na minha vida. Chefe, você não pode ficar nervoso assim, cuidado com o coração. Chefe, você não pode beber, o médico falou. Não enche teu saco, me deixa em paz. Eu preciso falar. Acabou meu restaurante, agora acabou. Preciso falar que quem colocou o camarão fui eu que colocou essa porra. Falar que eu não sou francês é porra nenhuma. Ô, Rei, você quando bebe, você perde o sotaque, né?
Margarida? Margarida não! Só porque bebeu petrocona não vai não! Quem tem que ir embora? Não é ela, não. Ela quem? Foi nela. Eu? Quem não, rapaz? Eu que vou embora, Margarida. Eu não sou francesa, porra nenhuma. Eu preciso falar também. Invite mais, caninha. Vem, dá a mão aí, tia. Cuidado, Palmeirinha. Senti uma semelhança. Você sabe uma coisa, falando de Palmeirinha? Sabe o que eu descobri? Que não existe gente feia. Isso não existe. Tudo aqui, ó. É uma questão de quando você bebeu. Olha hoje. Cheio de gente bonita. É sempre assim, ó. É sempre. Nessa hora, o dragão vira princesa, né? O urubu meu nono. Você até que tá gostosinho hoje. Fica de brincadeira. Não sei se você sabe, mas a partir de hoje nós estamos desempregados. Agora quando você bebe, você vira pai de santo. Não, eu estava sensitivo. Aliás, eu estou sentindo cheiro de camarão lá. Eu acho que nós teremos problemas. Então vamos fazer o seguinte. Já vamos procurar uma outra peça. Vamos procurar um emprego novo. Caso se fechar o restaurante realmente, a gente não está desempregado. Vou fazer minha primeira tentativa aqui. Fica vendo? Ó. É isso que você pensou, não, Bobô? Aí, ó. Hoje eu tenho uns canapés, tá ligado? Hoje eu tenho uns chiclete pra vender. Poderia estar roubando tabaco, tá entendendo, truta? Mas tô aqui na paz pra vender. Aqui, ó, 10 contos de creme aí. 10 contos. Vai. 10 contos, para! Não vai? Tô ligado de onde você veio. Você veio lá do sul de Barcelona, né? Guaianazes. Aqui é coroa, veio de Itaquera. Essa é verdade. Aqui, ó, pra você de presente. Quero ver você agora, vai. Vamos ver se você consegue alguma coisa. Bom, eu quero dar o meu currículo. Cada um dá o que quer, né? Eu vendo. Aqui no almoço, vendo chiclete. Alguém aceita o meu currículo? João? João, você aceita? Vai, vou começar. Vem comigo. Eu não, é você, não é eu. Tô me esquecendo. João, me fala uma coisa. O que você faz da vida? Design, me desenha. Olha, se deu bem, viu? Vamos trabalhar junto. Vai entregar seu currículo pra ele vai dar uma pincelada em você. Tô feito. Adorei. Nossa, profissão certa, parabéns. Eu tô, nossa, graças a Deus eu não estou empregado. Gente, ninguém mais quer meu currículo? Não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. João, é teu.
você? Queria te agradecer por tudo que você fez comigo. A você dizer que colocou o camarão no prato daquele português. Eu achei isso tão romântico. Mas eu coloquei mesmo. Chega de mentira, amigo. Eu já esclareci tudo com o Margarita. Ele já até me chamou de volta pro restaurante. E eu deixei claro que você só estava querendo me proteger. D'accord. Também não precisa mais fingir que você é francês. Eu sei que você é paraguaio. Margarita te falou? Mesmo que ele não tivesse falado, né? Olha só essa fitinha paraguaia aí no seu braço. Aí eu sei, Penélope, desculpa, foi feio mentir. Mas eu tive que fazer isso. Não aguentava mais o preconceito dessa gente. Eu acho que eles têm a inveja da importância do Paraguai. Sabe o que eu gostei desse seu tempero paraguaio? Henri, eu preciso que você volte pro restaurante. O Margarita ficou muito mal com a história da Roma Ritz, empresário português, o coração. Ele tá até pensando em fechar o restaurante. Mas Penélope teve uma ideia que pode dar certo, só que eu vou precisar da sua ajuda. Pode contar comigo pro que você quiser. Eu sabia, porque eu quiser. Claro. Atenção, gente, todo mundo aqui, preciso falar uma coisa muito importante. Eu também tenho uma coisa Não, que Penélope, eu eu vou falar. Eu preciso falar, chefe. A gente não pode deixar aquela loira oxigenada acabar com esse restaurante. E muito menos aquele português. A gente vai ter que fazer de tudo para pagar a dívida dos processos. É difícil, mas não é impossível. Eu também preciso falar. Eu menti. Como assim? Na verdade, eu não sou francês, coisa nenhuma. Ah, porra, isso aí a gente já sabia. Na verdade, eu sou de Assunção, do Paraguai.